Do Senhor a todos. Amigos, traremos hoje de uma forma rápida e objetiva as características gerais e o contexto histórico da época de Neemias, para que venhamos a entender como estava Jerusalém, qual foi o cenário que Neemias se deparou diante do seu comissionamento de reerguer os muros e o portão, as entradas de Jerusalém. Bem, precisamos voltar um pouco para o período monárquico. Após o período de juízes, vamos iniciar o período de monarquia do povo de Israel. Inicialmente vamos ter Saul, um rei que tem um insucesso por desobedecer a Deus. Posteriormente nós vamos ter Davi, que é um rei segundo o coração de Deus. E aí Davi vai justamente se diferenciar por conta da expansão de Israel. Geograficamente Israel vai se expandir, espiritualmente também Jerusalém vai ter uma paz. É importante frisar que quando Davi chega em Judá, o seu nome era, de vez de ser Jerusalém, era Jebus, porque habitava e dominava um povo chamado Jebuseus, e Davi vai justamente combater na fortaleza de Davi, que ficou conhecida porque após ele derrotar os Jebuseus, ele habita nesse local. Davi vai, pelos aquedutos que até hoje existem, invadir, através também da ajuda do seu comandante de guerra Joabe, eles vão dominar e surpreender os Jebuseus. Detalhe, essa fortaleza fica no alto de uma colina, e é por isso que os Jebuseus sempre derrotavam aqueles que iriam investir contra eles, porque ficava num lugar privilegiado, onde eles conseguiam ver quem se aproximava, ver toda a planície num grau de 360 graus. Ele conseguia ter um olhar macro de quem se aproximava de sua fortaleza. Davi domina os Jebuseus e inicia seu reinado, que também vai durar 40 anos. E aí é importante frisar que Davi, seguindo a orientação de Deus, ele consegue dominar outras circunvizinhas cidades e ele vai expandir esse reino. Após o período de Davi, nós vamos ter o período de Salomão. E aí Salomão tem uma característica diferente do reinado de Davi. Salomão ele vai expandir também o reino no que concerne modernização. Salomão ele tem um alto staff, muitas mulheres, muitos funcionários, e mantém um padrão de vida alto. Então os impostos de Salomão eles são altos. Tudo que Davi juntou no seu reinado, Salomão ele vai investir, ou entenda, gastar, porque ele constrói um templo com muita pompa e ele moderniza as edificações de Jerusalém. Ele também faz muitos acordos políticos com outras nações. Era normal isso acontecer, essa troca de favores. E aí Salomão vai morrer e vai deixar, podemos dizer, o reino endividado. Por conta disso, seu filho Roboão, ele decide assumir o reinado, mas ele aumenta os impostos, ele dobra os impostos, e isso não foi aceito pelo povo. Então o reino se divide entre o reino do norte e o reino do sul, ficando o reino do sul no comando do filho de Salomão, Roboão, Benjamim e Judá, e as outras 10 tribos vão ser comandadas por Jeroboão, que era um ex-funcionário do rei Salomão, que antes de Salomão morrer, Salomão já tinha mandado ele para o Egito. Ele ameaça Roboão e Roboão se exila no Egito. Ao saber da morte de Salomão, Jeroboão decide comandar as 10 tribos, porque ele notou que o filho de Salomão tinha dividido essa tribo pela falta de sabedoria de aumentar os impostos. E aí nós vamos entender o cativeiro babilônico. O povo, a tribo do norte, ela é extinta, na verdade ela é dissipada pelo poder assírio. Naquele momento a Síria estava em ascensão e era normal que eles espalhassem o seu povo. O povo dominado era espalhado por essa nação. Posteriormente existe a decadência dos assírios, e os babilônicos
eles estão em ascensão. E é aí que entra o cenário efetivo de Neemias. O povo de Deus é levado para o cativeiro em duas levas. A primeira leva, eles levam os homens mais cultos, que era natural. Eles pegaram os escravos mais cultos para que pudessem trabalhar intelectualmente. Então, nessa primeira leva vai inclusive Daniel e seus amigos. E posteriormente tem a segunda leva para o cativeiro babilônico. E aí, nesse intervalo, aproximadamente 100 anos, os babilônicos destroem Jerusalém. Há quem diga, alguns teólogos, que Jerusalém não foi destruída. Eu ouvi muito isso quando eu estive em Jerusalém. Na verdade, Neemias construiu uma parte da Jerusalém antiga. A cidade não foi totalmente desolada. Mas não vamos nos ater a esse detalhe. Então, Jerusalém ela passa 100 anos de destruição. O povo vai para o cativeiro babilônico, onde o povo de Deus cria uma identidade, eles passam a crer num só Deus, eles passam a existir a figura das sinagogas, pois o povo estava sem templo, precisava de um templo para adorar, e eles criaram a sinagoga, e é nesse intervalo, é essa missão que Deus vai dar a Neemias. Na verdade, o livro de Esdras e de Neemias, eles estão agregados. Os eruditos e escribas hebreus antigos, eles não diferenciam um do outro. É a mesma missão. Qual era a missão? Reconstruir edificamente Jerusalém, né? E resgatar, sobretudo, a identidade, permanecer com a identidade que o povo tinha adquirido no cativeiro, a identidade do povo de Deus. Então a missão era reconstruir tanto a nível edificação, como reconstruir espiritualmente e manter a identidade do povo. Então, Esdras e Neemias têm esse comissionamento. É importante frisar também que Neemias é o último livro que vai prever esse cativeiro babilônico. É o último livro histórico que nós vamos ter. Então, foi importante que nós viéssemos a trazer esse contexto histórico para que vocês pudessem entender que cenário existia, como estava Jerusalém, o que é que Neemias realmente queria reconstruir. Muitos se atém só à questão dos muros, da porta e das edificações, mas existia também um cunho de resgate espiritual, um cunho étnico, um cunho de resgate social e religioso. Então que Deus possa abençoar a todos. Até a próxima.